feliz. É. Eu, graças a Deus, eu tô muito feliz, porque assim, às vezes eu nem acredito que Exatamente. eu. Tem muitas mulheres que voltam, né? Mas tem outras que não voltam, porque segue um estilo de vida bom, Sim, organiza ali o intestino e sim, realmente não volta mais. E é muito bom não voltar, né? é, Incrível mesmo. é. Continuo fazendo minha dieta, continuo. Às vezes, uma vez ou outra, eu caio na tentação, como um pedaço de bolo, como um pudim, um negocinho assim, mas é pouco também, não como antes, né? Não, não, no meu açúcar é o natural, continuo comendo alimentos que são antifúngicos, né? Os legumes, as saladas, tudo, eu continuo mantendo, Isso aí, isso evitando aí. É massa branca, assim. E aí, não. é exatamente isso aí, tá? A gente vai comer 80% do tempo bem, no dia a dia, né? Segunda a sexta ali, claro, e tentar no sábado também. E uma, duas vezes a semana comer alguma coisa fora e que tenha vontade, pra gente não se sentir naquela prisão também do plano alimentar. E se tu fizer isso, Sim, 80% comendo bem, geralmente não volta mesmo os sintomas. É incrível como a gente consegue manter é, os sintomas, né? Porque o que que é uma coisa importante? Tem coisas que a gente tem predisposição. Então, quem tem candidíase de repetição, já sofreu com isso, é uma mulher que ela tem mais predisposição a ter isso. Então, ela vai ter que cuidar isso e prevenir a vida inteira, né? é verdade, É. verdade, Porque se essa mulher não se cuidar e voltar para os maus hábitos, a probabilidade de voltar é muito grande, gurias. Digo por é experiência. verdade, viu? Vamos lá, então. Eu preparei hoje. Uma pena que não venham mais pacientes, né? Fico louca de pena. Só Mas tem eu, Fabiola? não, tem mais duas aqui. Ah, tá. Ah, tá certo. E aí eu vou voltar aqui. Eu tava tentando pegar e compartilhar esse slide, mas não, vai ter que ser assim mesmo. Vamos ver se eu consigo deixar maior aqui, né, que faz modo de apresentar. Tá, vocês estão conseguindo ver assim ou não? Ou assim não dá para ver? Eu tô conseguindo. Tá, tu consegue ver o slide grande? Sim, sim. Tá, porque eu não tô conseguindo ver vocês. Então, se vocês puderem falar ou alguma coisa É? assim, eu não consigo ver vocês, tá? Eu vou estar só aqui passando os slides, tá? Pra gente conversando sobre esse assunto. Tá. Então, se tiver tudo bem, a gente vai começar. Por que que esse assunto é muito importante, né? Acho que estamos gravando. Deixa eu ver. Tá. Esse assunto ele é muito importante porque a maioria de vocês tem esse problema com o intestino preso. E é muito comum a mulher ter intestino preso. Isso acontece por uma questão muito de biologia, né? Então, até a própria produção hormonal, o estrogênio, faz com que a mulher tenha mais intestino preso. Esse intestino preso, ele é um problema muito grande em relação a tudo. Emagrecimento, sintomas de menopausa, inflamação, saúde intestinal. Mas quando a gente fala de infecções vulvovaginais aqui, e eu tô falando de candidíase, né? Claro, especificamente aqui, a gente vai ter as fezes que ficam presas nesse intestino por um tempo maior, porque essa mulher tá com o intestino preso, tá? E aí essas fezes vão acumulando ali fungos, micro-organismos, tá? Por um tempo maior. Isso facilita a desbiose, que é esse desequilíbrio intestinal que vai levar à candidíase. Então, a primeira coisa que a gente faz sempre, quando a gente tá com esse intestino preso e vocês chegam aqui para conversar comigo, é tentar resolver isso. E aí, uma coisa importante: a gente não precisa necessariamente ir no banheiro todos os dias. A gente não precisa evacuar todos os dias. O importante é que tu não fique com a sensação de que tá realmente com o intestino preso, de que tá inchada, que tá estufada, que não consegue ir no banheiro. Sabe aquela sensação ruim? Ou se não, uma coisa importante também que vai caracterizar esse intestino preso é sempre as nossas fezes. Que pena que eu não trouxe uma imagem aqui, mas até posso abrir depois uma imagenzinha para mostrar para vocês. A gente tem uma escala de análise das fezes, tá? Qualquer coisa que tiver errado aqui, gurias, vocês falem, tá? Porque eu não tô conseguindo ver o chat. Aí vocês me falem. E aí, a gente tem uma escala das fezes. Se tu tá com o intestino preso, a gente vai ter umas fezes mais
em bolinhas. Então, se tu for no banheiro, tiver as fezes em bolinhas, ou aquela que é toda cortadinha assim, parece que tu tá com o intestino preso, é um sintoma. Depois, quando for mais mole, é diarreia. E quando for uma salsicha assim longa, que não tiver cortes, a gente sabe que é o intestino que tá funcionando bem. Depois eu posso mostrar uma fotinho pra vocês, tá? E aí eu trouxe algumas estratégias, coisa rápida, mas para a gente conversar um pouquinho de como é que eu faço até na minha alimentação para me incluir no dia a dia e ir melhorando esse intestino. Coisas simples, mas que ajudam bastante. Primeira coisa aqui é a linhaça, tá? Aí eu trouxe um textinho para a gente ver alguns tópicos do porquê que essa linhaça é tão importante. Então, ela vai ser rica em fibras insolúveis, que vai aumentar esse volume das fezes, tá? Estimulando o movimento natural do intestino para essas fezes sair. Ela vai ter também uma. Até eu tinha que ver se eu estava certo, que agora eu não me lembro. Mas o que que acontece? Ele cria. A linhaça, ela cria tipo um gel, tá? Que lubrifica essas paredes intestinais e ajuda que a gente consiga evacuar também com mais facilidade. A linhaça também ela tem uma ação anti-inflamatória, ajudando a reduzir a inflamação da mucosa intestinal. E muito interessante, eu tenho muita paciente mais 40, mulher perto da menopausa. A linhaça ela é excelente. É um dos alimentos que mais ajuda na menopausa, porque a gente chama que é um alimento fitoestrógeno. Então ele vai ter esse potencial de regular os hormônios femininos, como por exemplo o estrogênio. Então é um dos alimentos que se a mulher está com sintomas de menopausa, vai ajudar a aliviar esses sintomas, tá? Muito importante também para essa mulher mais 40 inserir a linhaça. Aí a dica de ouro aqui. Deve ser consumida principalmente triturada, tá? Por quê? Vai ter mais, a gente consegue absorver melhor essa linhaça e vai ter mais benefícios. De qualquer forma, as duas vão ajudar, mas usar a farinha da linhaça é muito legal. E como é que a gente vai usar geralmente essas fibras? Tu pode usar com fibra, pode botar no omelete, tá? Essas fibras tu pode usar da forma como achar melhor. Tudo certo, gurias. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Estou sim. Tá, perfeito. Qualquer coisa, vocês falem aqui no grupo que eu estou vendo aqui. Então tá, chia. A chia ela tem uma alta capacidade de absorção. Então essa chia consegue absorver bastante a água, formando um gel. Tanto que a gente sabe que tem muita gente compartilhando na internet, né? Ai, pega a chia e bota na água que vai criar tipo um gelzinho. Esse gelzinho ajuda no funcionamento do intestino. Hidratação desse bolo fecal, que tá as fezes quando estão lá no intestino, né? Então esse gel impede que as fezes fiquem ressecadas e duras, facilitando a evacuação sem dor. E a chia, ela vai ter um efeito prebiótico. O que que é um prebiótico? São alimentos que vão servir de alimento para essas bactérias do nosso intestino. Então, a gente tem bactérias no intestino, que eu sempre explico para vocês, que a gente vai sempre tentando aumentar essa quantidade de bactérias com o uso do probiótico, né? O probiótico, aqueles que a gente toma antes de dormir, são as bactérias que a gente vai consumir para tentar melhorar a saúde intestinal. Só que essas bactérias precisam se alimentar, tá? E aí que entra os prebióticos. A chia é um deles. Vai alimentar essas bactérias para que elas possam se proliferar mais. Dica de ouro, então deixar essa chia em água para ela formar esse gelzinho. Pode ser num leite vegetal, tá? Dá para fazer o pudim de chia também, muito legal, tá? É uma opção também. O outro alimento é o psyllium. Psyllium é fantástico. É uma fibra de altíssima expansão, uma das fibras mais potentes para ajudar a empurrar essas fezes. Efeito esponja. Limpa as paredes do intestino, ajudando a eliminar resíduos acumulados. O psyllium também melhora no controle da absorção. Além do intestino preso, ela vai ajudar a controlar os picos de açúcar e colesterol no sangue. Então, essas fibras, todas elas, ajudam a controlar esse pico de glicose. Quando a gente consome uma fruta sozinha, a gente tem a glicose que vai subir mais alta. Já quando a gente come uma fibra com a proteína ou com uma fibra, come a fruta, né, com uma fibra, a gente consegue controlar essa glicose melhor. Então, não vai ter esse pico tão alto de glicose, principalmente para mulheres diabéticas aqui, tá? Além disso, o psyllium, ele seca a água do corpo muito rápido.
Então, o que que a gente vai fazer, né? É uma forma grotesca de falar que seca a água do corpo, né? Mas o que que eu quis trazer aqui de importante, né, nesse ponto é que qualquer fibra, se tu não usar tomando água suficiente, ela vai fazer efeito contrário. Ela vai te trancar mais ainda. Então, toda essa estratégia tem que estar com a água adequada. Farelo de aveia. O farelo de aveia, ele é rico em beta-glucanos. É um tipo de fibra que forma um gel viscoso no intestino, retardando a absorção das gorduras e do açúcar, também parecido com a chia. Ajuda também nesse controle glicêmico, que a gente também vai sempre usar junto ali com uma banana, com uma fruta. Ajuda na saúde da microbiota, já que ele também é um excelente prebiótico, serve de alimento para as bactérias, tá? E a dica de ouro: o farelo de aveia tem muito mais fibra que a aveia, isso é muito interessante. Tem vários tipos de aveia e farelos, né? Vários tipos ali quando a gente vai no mercado. Aqui vai ser mais ideal, gurias, sempre vai ser o farelo de aveia, que é aquele que tem os flocos maiores. Aquele vai ter mais fibra, então esse vai ser o melhor, digamos, em relação a fibras. Não quer dizer que a aveia seja ruim, mas se eu tô falando em fibra, eu quero que o meu intestino funcione melhor, né? Todos esses benefícios da fibra, eu vou usar o farelo de aveia com os flocos grandes. Semente de abóbora que eu também trouxe, que eu sei que muitas de vocês usam na dieta. Ele tem uma ação antifúngica, a gente já sabe disso, e tem uma ação antiparasitária, tá? Então ele tem curcubitacina, uma substância natural que ajuda a paralisar os vermes e parasitas intestinais. Ela é rica em magnésio, tá? O magnésio ele é muito importante também nesse ajuda do intestino, funcionamento do intestino. Controle de fungos, então ele tem propriedades que vão contra a cândida, né, que é o fungo. E a dica de ouro: consuma a semente crua sem casca para preservar os óleos essenciais e o efeito medicinal. A semente de abóbora dá para usar moída também no feijão, eu comia, né, bastante. A sementinha moída com feijão. Dá para comer com as frutas, dá para comer com omelete, tá? E uma coisa importante aqui, a gente tem ideia de que só porque fibra não é calórico, e na verdade não é verdade. A semente de abóbora, ela é bem calórica, tá, gurias? Então tem que controlar também a quantidade. E o último tópico aqui que eu trouxe nos slides é a água. A água, então, ela é ativadora de fibras. A água é o que transforma as fibras, como a chia, o psyllium, em um gel deslizante. Sem a água, essa fibra vira uma rolha e prende ainda mais o intestino, né? A água vai hidratar esse bolo fecal, então ela vai ser absorvida pelas fezes para manter as fezes macias. Então, quando a gente bebe pouca água, esse corpo rouba a água do intestino e deixa as fezes duras. Então, não é bom beber pouca água. Uma das coisas também que a gente vai fazer, né, é calcular a quantidade de água, dependendo do peso de cada paciente, para ver o quanto ela precisa beber de água para melhorar esse intestino. Limpeza de toxinas. Então, a água funciona como uma descarga natural, ajudando os rins e o intestino a eliminar os resíduos do metabolismo e os restos de fungo. Dica de ouro: não adianta beber 2 litros de uma vez só. O segredo é fazer esse consumo de água fracionado. Então, eu estava conversando sobre isso com uma paciente hoje. É 500 ml de manhã, tá? 500 ml de tarde, 500 na tardinha, outros 500 na noite. Essa é a forma ideal de tomar água. Não adianta a gente tomar 1 litro de tarde, 1 litro de manhã e depois ficar o resto do dia sem tomar água. A gente tem que aprender a fracionar, tá? Gurias, ver se ainda estão aí. Tá, eu trouxe esses slides hoje pra gente conversar um pouquinho, tá, gurias? Já que fazia um tempo que Certo. eu fazia um tema, e agora eu abro para vocês tirarem as dúvidas, seja sobre a alimentação de vocês, tá? Ou seja também sobre o que eu trouxe aqui hoje. Lembrando que eu vou deixar gravado, tá? Caso vocês queiram depois olhar lá na Caifai. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Vou ver aqui. Eu gostei. E a semente de abóbora, Fabiola, pode botar na comida, no cozinhar, no cozimento? Com certeza. Peraí, não. Tu quer cozinhar semente de abóbora? Eu não sei se eu vou conseguir comer ela crua. Tá, o cozinhar, olha, Consegue uma vez. geralmente,
Geralmente a gente não consome ela cozida, tá? Eu nunca cheguei a pesquisar a fundo porque ninguém nunca me perguntou assim se podia cozinhar a semente de abóbora. Mas o que que eu acho interessante para melhorar o consumo, a forma de consumir? Tu pode moer ela e aí tu pode botar ela num suco, Sim. entendesse? Bota ela num Ah, suco natural. uhum. Por exemplo, vou botar ela no suco de laranja, no suco de abacaxi ou né, que seja. Então, se tu moer ela e misturar, é mais fácil de consumir, entende? Entendi. Uma Uhum. fruta, algo assim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver, Uma guria, coisa que eu tô comendo todos os dias. Ah, pode falar. um alimento, são alimentos que eu estou consumindo todos os dias, assim, na minha dieta, ou quase todos, a maioria das vezes eu estou comendo. Orégano, eu coloquei na minha dieta. Cebola roxa, azeite de oliva, aquele que você indicou da andorinha. Minha salada eu como praticamente todos os dias orégano, porque ele é um antifúngico, né? A cebola roxa também, né? Eu Cebola roxa, consumo todos entendi. os dias. Que bom, esses alimentos são muito bons, tá? A cebola roxa, ela ainda é melhor do que a cebola comum quando a gente fala dessa questão antifúngica aí. Claro que são detalhes, né? Uhum. São detalhes que a gente inclui aí. Mas, Josi, me conta, É. como é que tu tá? Tem alguma dúvida? Boa noite, Boa noite. tô bem. Deixa eu te perguntar, ali, tu estava falando dos tópicos ali, sobre a chia. A chia eu costumo colocar sobre as frutas ali, né? Então, eu não coloco ela de molho. Como funciona no organismo? Ela tem essa mesma função? Ou para que eu consiga isso, eu vou ter que começar a preparar de uma forma diferente, porque geralmente eu uso ela pura ali em cima das frutas, entende? Eu não sei se dentro do organismo ela tem essa função, se ela se. Não é questão de se dissolver, né? Mas como é que Ótimo. funciona? Boa pergunta, tá? A chia, ela não vai perder o efeito dela só porque tu não botou na água. Ela segue tendo efeito de melhorar o intestino, absorção, diminuir o pico da glicose. Perfeito. Exatamente como eu passo para vocês na fruta, ela vai seguir tendo os benefícios. A diferença é que quando a gente bota na água, ou ali seja no iogurte e tal, ela tem esse benefício um pouco melhor, né? De criar esse gel, e aí esse gel ajuda um pouco melhor na evacuação, tá? Mas Sim. seria uma cereja do bolo, digamos assim, né? Até eu teria que pesquisar um pouco melhor para aprofundar esse tópico e entender qual real diferença, tá? Aham. Não precisa tu te preocupar, que vai mudar grandes coisas, entende? Sim, sim, entendi. É, Não, mas era isso, assim, assim, gostei bastante, né? Porque tirou algumas dúvidas, né? Querendo ou não, da semente, de como usar e tudo mais. E a questão da água é um fator muito importante, né? Porque o nosso corpo é composto por 70% de água, né? exatamente. Então a gente precisa. É uma coisa que às vezes a gente não tem a vontade, mas se tu criar o hábito, quando vê, tu toma 2, 3 litros de água e bem tranquilo, né? Isso é uma E a gente questão que precisa. tu falou. Falta de hábito. Às vezes, porque eu não tomo nada de água, tá, mas aí eu pergunto, mas tu não gosta de tomar água? Não, não é que eu não gosto, eu não tenho hábito. E aí acontece, as pacientes não sentem sede. E é engraçado, porque quando tu começa a tomar água, tu começa a sentir sede. Estranho, né? Sim, Eu acho muito estranho, alguém não sente sede. Mas realmente, elas falam que não sentem sede. E exatamente, a falta de hábito. E até tu sente a boca ressecada, ou até tu pensa que tu precisa tomar água. Então, tua mente te remete isso, né? Conforme tu tem o hábito de tomar, né? Então, é uma coisa que é, é só mesmo falta de hábito. e outra coisa importante também, né? Que a gente fala, às vezes esquece. Só o fato de sentir sede já é um sinal de desidratação, tá? Porque a gente não deveria de sentir sede, né? Tu tem que tomar água antes de sentir sede. Esse é o ideal, realmente. Mas quando tu começa, digamos, quem não tem esse hábito, né, tá no começo, assim, e criou ali uma rotina de início, se tu não tomar, tu vai sentir a falta. Então, tu sente de que tu tá te adaptando a isso, né? Porque a maioria das pessoas que eu conheço, a água é o ponto mais difícil, assim, de conseguir manter diariamente, né? O que que eu acho também, Josi?
é que as pessoas às vezes não entendem o porquê de fazer aquilo. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, porque, por exemplo, muitas coisas eu não via sentido de fazer antes de eu entender por que fazer. Então, uma das primeiras coisas que eu gosto de conversar em consulta é isso. Ah, é por que que a gente tem que mudar a alimentação? Não, porque a alimentação, ela vai alimentar o bichinho lá que vai te defender, que vai matar o fungo. Ah, tá, agora eu entendi porque que eu tenho que comer salada, sabe? Ah, eu tenho que tomar água porque a água vai fazer o intestino funcionar e aí senão piora a candidíase. Ah, não, então eu tenho que tomar água. Mas se não, é só uma coisa do tipo, ah, tem que tomar água. Tá, por É, quê? Parece óbvio. Ah, tem que tomar água. Mas se tu não souber por que que aquilo vai te beneficiar, meio que não faz sentido. Entendeu? tipo assim, dizem que tem que tomar água, né? É tipo assim, ah, falam que tem que comer salada. Mas, tipo assim, o refri é mais gostoso, outro suco é mais gostoso, e a salada não é tão boa, e eu também não vejo o motivo do porquê. Então, eu acho que falta Uhum. muito isso também, explicar por que fazer aquilo. E essa é uma coisa importante, eu acho que é um tema legal de trazer em outra mentoria, de sobre a água. Por que que a gente tem que tomar água, né? Afinal. E outra É a coisa mesma, também, pode é a falar. mesma questão do glúten também, né? Que quando eu comecei contigo, eu não tinha ideia dessa situação de quanto o glúten faz mal, né? Do quanto ele fica, como é que ele fica no nosso organismo, assim, cola, né? Então, assim, depois que eu entrei no teu plano e vi que a questão do glúten, que eu não conhecia, porque eu sempre fiz dieta, mas eu nunca fui para essa parte do glúten, né? E os malefícios que tem, depois que tu começa a abrir assim a cabeça para isso, começa a conhecer o que tu tá comendo e te perguntando, nossa, a diferença dos ingredientes que tu usa é assim, tu muda radical, né? Daí tu consegue entender, e daí quando tu vai já, opa, não, mas isso daqui vai me inflamar, isso aqui faz isso no meu organismo. Porque as pessoas não têm isso, né? E tu tem dado uma pesquisada, Josi, nessa função do glúten, tu chegou a pesquisar. Sim, eu dou uma pesquisada do glúten do leite, então, nossa, eu vejo absurdos sobre o leite que eu não imaginava, né? Principalmente que o leite, até para o terneiro, digamos, umas pesquisas que eu fiz, o terneiro só pode ser amamentado 3 meses. Passando de 3 meses de vida, ele passa mal. Então, ele é desmamado, porque o leite faz mal. E nós, humanos, só podemos nos alimentar através do leite 6 meses, no caso, o leite materno. Tirando o leite materno, tu não precisa mais de outro tipo de leite, principalmente leite de animal, de origem animal, porque já faz mal para o próprio animal, imagina para o ser humano. Então, eu vi muita coisa sobre isso e eu não tinha esse entendimento, sabe? Então, nossa, é Exato. um ganho, assim, não é só um plano que a gente está fazendo juntas, mas estou aprendendo bastante sobre também. Que bom. Não, quem tem interesse acaba aprendendo bastante. Você já deu uma aula assim, nessa questão do leite, né, gurias? O que que acontece? É, se vocês forem observar, né, nós somos o único animal que ainda consome leite quando adulto, né? Porque os outros animais, eles só são amamentados ali e depois não consomem mais leite, só a gente que consome. E por que que isso acabou acontecendo na época? Por uma questão de fome, né? Tem toda uma história cultural, o humano começou a tomar leite. E assim, ó, foi necessário, entendeu? São coisas que a gente faz conforme a evolução do ser humano. O ser humano começou a tomar leite, se toma até hoje. E se hoje a gente tem condições de escolher melhor, né? Que bom que a gente tem hoje condições de escolher melhor. Só que é difícil também, por exemplo, eu fazer um terrorismo em relação a isso, porque tem pessoas que elas vão ter acesso só ao leite, entendeu? Né? E é um alimento, querendo ou não. Então é difícil a gente. Hoje a gente tá aqui numa situação onde tu tem uma condições financeiras melhor, tu consegue escolher não consumir o leite, tu consegue comprar um leite vegetal, tu consegue ter outros tipos de alimento, mas tem pessoas que não conseguem. Então, querendo ou não, isso ainda faz parte da nossa cultura, né? A gente ainda tá aprendendo, né? Porque a nutrição ainda, querendo ou não, é uma ciência muito nova, a gente tá aprendendo ainda. Mas tem isso que a Josi falou, realmente, tá? Tem esse problema aí. Se a gente for comparar leite humano com leite de vaca, o leite de vaca, ele tem muito mais proteína, ele é muito mais forte. Então, por isso que ele causa alguns malefícios no nosso intestino e leva a esses problemas que o leite materno não levaria. Então, é exatamente isso, né? A gente teria que só usar o leite ali na amamentação e depois deu.
Só que o que que as pessoas fazem? Elas acham que o leite materno é a mesma coisa do de vaca. Ah, então a criança desmamou e vamos dar o leite de vaca porque ela tem que seguir mamando. Mas isso é só cultural, porque na verdade ela não precisa daquele leite, né, de vaca. E aí vem os problemas, amidalite, problema de inflamação das mucosas, né, asma, bronquite, tudo isso está relacionado ao leite. Só que ainda é muito polêmico, né? Então é algo que só quem para de tomar sente os benefícios, mas tem algumas pessoas que optam por não parar e tá tudo bem também, né? Eu vejo muito, Fábio, que nós somos tipo uma comunidade, sabe? Hum. Os diferentes. Aham. Porque, sabe, a gente é uma comunidade ali ainda pequena ainda sobre isso. E essa questão da alimentação, é que nem tu falou, é muito cultural, né? A gente nasce e a gente tem uma cultura errada. Então, assim, a gente só vai entender que tudo está na tua alimentação quando tu começa a ter alguma coisa, né? Quando tem algum diagnóstico de alguma coisa. Ah, eu tô hipertensa, tenho diabetes, diabetes controla açúcar, sabe? Então, quando a gente entra dentro disso, do fator saúde, que a gente vê o que a gente coloca dentro do nosso organismo para ter essas reações, né? Aí que a gente começa a parar para pensar o que realmente é o certo, né? Mas é que a gente já vem de uma cultura errada, se alimentando errado, e quando a gente se alimenta certo, é dieta. Então tem tudo isso, assim, que ainda eu acho que conforme vai passando o tempo e as pessoas vão começar a entender, né, sobre a questão saúde, vão se adaptar melhor com os alimentos, eu acho que essas coisas, assim, vai ser cortado mais, né? Vão entrar mais dentro de um leite mais saudável, um vegetal, vão diminuir a questão de glúten, né, o açúcar, porque tá fazendo mal para a população, né? Tá fazendo mal, com certeza. Mas ainda tá se falando muito ainda, né? Tá crescendo esse assunto. Tá começando a crescer o assunto. E quem é que faz a restrição? Quem é que fala sobre isso? Se vocês forem olhar na internet, são médicos renomados que falam sobre isso. Tirar glúten, tirar leite. São Sim, pessoas assim que realmente estão muito atualizadas, autores de livros, é esse tipo de pessoa que tira. Se tu for em qualquer nutricionista de qualquer lugar, ela não vai tirar o leite e o glúten. Tu entendeu? Por quê? Porque ela trabalha com emagrecimento ali, não é saúde intestinal. Então não tem esse conhecimento tão a fundo. Só que aí a gente vê nitidamente, chega aqui, ai, as pacientes falam, não tenho intolerância à lactose, mas eu como leite e fico mal. E ela já tá vendo, ela tá sentindo, entendeu? E eu era assim também. E a gente reluta muito pra mudar a alimentação. É que nem a Josi falou, é a dor. Enquanto tu não sentir a dor que aquilo vai te causar necessidade de mudar, tu não vai mudar. Porque quanto que eu sofri com candidíase e eu sabia que era alimentação lá no fundo, mas me doía mudar aquilo, né? Então até tu aceitar que tu tem que mudar aquela alimentação, não é fácil. Mas a dor mas acaba. sabe, que nem no meu caso, eu tinha candidíase, eu fazia dieta, mas eu não tinha o conhecimento que o que causava, né? Que nas minhas dietas eu consumia alimentos com glúten e lactose, imagina, aquela frutinha com iogurtezinho ali e tudo mais, um whey normal. Então eu não tinha essa base que eu tenho hoje quando eu entrei contigo, né? Do glúten, lactose, enfim. Porque é isso também, né? Mesmo tu estando inflamada, eu me alimentava bem e me questionava, nossa, mas eu como super bem, né? Entre aspas, porque eu não tinha esse conhecimento do comer super bem. Nossa, mas eu como muita salada, eu como, né? Mas não adiantava, né? Não tinha essa base. Que a nossa alimentação tá tão ruim e as pessoas comem tanto industrializado, né? Porque a gente tá falando do leite, mas se vocês forem ver quem é o leite na fila do pão, né? Se tem gente comendo lasanha industrializada lá, comendo salgadinho, que aquilo ali nem tem nada ali, né? É só sal e sei lá o que que é feito aquilo. Então, quem é o leite na fila do pão do perto do que as pessoas comem, né, no mercado? A bolachinha, o salgadinho, porque o problema não é às vezes. Ah, eu tô aqui, eu venho ali, pego uma mão, como um salgadinho ali de alguém que me ofereceu. Tem gente que realmente faz isso parte da rotina, sabe? Então, pra te ver que a nossa alimentação tá tão ruim que quando tu come bem, tu nem te questiona aquilo. Tá ótimo, tu não come industrializado. Então já basta. Pra me entender que eu me alimento saudável, já basta não comer industrializado. E porque eu também pensava assim. Eu sei porque eu também pensava assim, é como assim? Faço academia, me alimento bem, tinha passado por um monte de nutricionista. Como é que vai ser alimentação? Sabe?
É complicado, gurias. Mas assim, essa sala aqui falta 3 minutos e pouco para fechar, tá? A gente pode abrir outra, não tem problema. Mas antes disso, eu queria ver. Acho que a Patrícia tá aqui, né? Eu queria ver, Patrícia, se tu tem alguma dúvida. Tô. Oi? Não, Oi, tá tudo certo. como é Tô que tá absorvendo. Não indo? mudei o nome porque entrei rápido, não tava Tá. conseguindo entrar. Tô Como aqui é com a que minha tá indo a filha. tua dieta? Tá conseguindo seguir direitinho? Tô conseguindo. A água eu sempre tô tomando. O leite hoje eu testei fazer um caseiro. Fiz de coco, porque o leite é muito caro e eu gosto bastante, faço whey. Então fiz e arrasei. Tu fez Ficou muito caseiro. bom. Ótimo. Fiz caseiro, ficou bem bonito. Deixa eu me meter no assunto. Tem um leite caseiro que é feito de castanha, inclusive eu já fiz, fica maravilhoso. Eu posso daqui um pouco fazer e lançar ali para vocês, porque ele fica bem branquinho, fica um leite muito bom. É, Inclusive foi que eu fiz. eu fiz o de coco, mas dá de fazer de castanha, de aveia, até o de arroz também experienciei. É mais barato, mas depois eu vou testar outros, né? Por enquanto eu fiz o de coco. Mas gostei, Exatamente. assim, ficou bem. Gurias, eu vou passar ali para vocês um PDF, porque às vezes eu sei que muitas de vocês não entram lá na Caifai, mas eu tenho um PDF ali que é com algumas formas de leite vegetal. Eu sei que dá para pesquisar no YouTube, né? Mas ali no PDF tem como fazer o leite de coco, como fazer o leite de castanho, tá ali as receitinhas. Aí eu compartilho ali no Lá grupo tem para vocês mesmo. darem uma olhada. Uhum. Gente, é muito fácil e sai muito barato. Não que tu não possa comprar o outro, mas para, né, diversificar e também é economia, tu consegue mais opções, né? É muita diferença. E aí não tem nada mesmo, porque por mais que seja natural, alguns ainda têm algum óleozinho, alguns ainda têm algum conservante, e o natural não tem nada, né? É aquilo ali, a água e deu. Se tu quiser, tu pode adoçar. De preferência, mais o de coco eu não senti necessidade por ser doce, né? Aí é questão de gosto mesmo, mas ele dura uns 3 a 4 dias bem tranquilo na geladeira. Essa questão do leite de coco, é claro, tu vai pagar pelo processo manual que a outra pessoa fez, né? Mas se tu Sim, conseguir fazer em casa, perfeito. Urias, tá menos de 1 minuto aqui, tá? Vocês têm mais alguma dúvida? Ou a gente pode encerrar aqui a nossa mentoria? pra mim tá tudo certo. Para mim tá tranquilo. Eu vou só enviar para você o PDF do exame, tá? E aí tá de boa, tá tranquilo. Aí, Patrícia, ótimo, Gurias. Aí, Patrícia, depois tu não te esquece da gente fazer o teu retorno, tá? Tá. Que tu Tá falou um bom. pouquinho mais pra frente, né? Por isso que eu tô deixando. Tá. Então tá. A gente vai Que conversando, tá, gatinho Gurias? lindo. Tá. Tchau, tchau, queridas. Foi ótimo. Tchau.